Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live da semana com mais um tema escolhido pelos Nutris de Excelência lá do grupo VIP. Se você ainda não faz parte do grupo VIP do WhatsApp, me chama lá pelo direct que eu vou te enviar o link de acesso a esse grupo, que é um grupo fechado só para nutricionistas e estudantes que querem se manter atualizados, recebendo materiais, participando de mentoria gratuita às quintas-feiras, tá? O grupo fica aberto para participação de todo mundo, com dúvidas, com perguntas. Então é um grupo bem legal, interessante para que você possa se manter aí atualizado nos estudos, nos conteúdos de nutrição clínica, principalmente voltados para a síndrome metabólica, né? Que é o foco principal aqui da escola. E, obviamente, já considerando isso, a gente vai falar hoje sobre um assunto muitíssimo importante, sobre uma substância que está extensamente estudada, né? Tem muito material publicado sobre ela, trazendo justamente a importância que ela tem, a necessidade que ela tem na prescrição, principalmente nutricional, tá? Para proteção cardiovascular. E quando a gente fala em proteção cardiovascular, a gente está falando de uma série de situações clínicas relacionadas, né? Que estão inseridas na síndrome metabólica, obviamente. E aí hoje eu vou explorar bastante sobre a coenzima Q10. Então já traga a sua pergunta, quem teve dúvidas, eu divulguei o tema da live de hoje lá no grupo do WhatsApp, no grupo VIP e também nos stories. Então, pessoas que já anotaram aí suas perguntas, que já têm dúvidas relacionadas ao assunto, tragam as perguntas para cá, que é a oportunidade de eu te responder e te orientar aqui ao vivo, tá? Sanando as suas dúvidas para que você possa ir para a sua prática clínica com mais segurança, com mais autonomia, sabendo fazer as prescrições na situação certa, no momento certo, tá? Pelo período correto também, porque isso é muito importante. E aí vamos lá, né? Eu já vou começar a desenvolver o conteúdo para que a gente possa cumprir tudo no horário certinho. Compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, principalmente com colegas nutricionistas, porque é um conteúdo que pode levar, né, respostas e direcionamentos aí para seus colegas que estão na prática clínica, mas que ainda têm dúvida sobre a prescrição desse ativo, tá? Tão importante. Então, vamos lá, né? Para fazer uma breve introdução aqui, a coenzima Q10 é uma substância lipofílica. O que é que isso significa? É uma substância que é solúvel em gordura. Então, tem alguns detalhes que eu vou falar mais no final sobre a composição, principalmente se você opta por fazer a prescrição da coenzima Q10 manipulada. Então você tem que saber direitinho o que é que você quer dentro da cápsula, né? É importante a gente saber também se você quiser combinar com a enzima Q10 com outros ativos dentro dessa cápsula, como é que tem que ser essa combinação. A gente não pode combinar ela com qualquer coisa, né? Com qualquer ativo, com qualquer vitamina, com qualquer mineral. Tem que ser ativos que sejam compatíveis com a composição dela. Então, eu já estou aqui antecipando que ela é uma substância lipofílica. Ela é solúvel em gordura. Então, não é interessante que você associe a prescrição dela, por exemplo, com a vitamina hidrossolúvel, que tem uma característica totalmente inversa, né? A gente deve associar sempre em grupos. Então, se você está prescrevendo vitaminas hidrossolúveis, você combina todas elas, complexo B, vitamina C. Se você já está enfatizando em uma cápsula, em uma fórmula, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, então você vai colocar ali um veículo oleoso, como por exemplo um TCM, né? Mas não vai associar nessa formulação lipossolúvel componentes hidrossolúveis, porque automaticamente vai haver um comprometimento na biodisponibilidade, né? Isso eu explorei, gente, assim, absurdamente no meeting de suplementação nutricional que aconteceu em junho passado. Foi muito bom, foi um final de semana de conteúdos
só sobre suplementação nutricional. Então eu falei muito sobre isso lá, tá? Algumas pessoas participaram, alguns alunos, né, que já são alunos da escola, que já foram mentorados, que já fizeram outros cursos, participaram. E em breve esse meeting vai ser colocado à disposição daquelas pessoas que não puderam participar ao vivo, tá? Então aguardem aí divulgações em breve. Mas vamos lá. Se você quer fazer a prescrição da coenzima junto a outros ativos, você tem que lembrar que pelo fato dela ser lipossolúvel, você tem que fazer a prescrição dela junto com outros ativos que são lipossolúveis. No caso, vitaminas A, D, E e K, tá? Mas você quer optar pela prescrição do produto pronto. Então você quer sugerir lá uma marca, tem várias marcas hoje em dia no mercado, que são, tem uma boa composição, né? Que não tem mistura com metais pesados, que tem o veículo ali é um veículo adequado para essa suplementação. São marcas que a gente já tem uma certa segurança, uma confiabilidade. Então tem várias marcas no mercado, é interessante que você verifique e identifique a presença da vitamina E. É uma outra coisa importante também. Por que vitamina E? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de verificar, por exemplo, o ômega 3, né? Tem vitamina D, tem vitamina E, desculpa. Um bom ômega 3, inclusive, tem que ter vitamina E na composição. E não é diferente com a coenzima Q10, a gente está falando aqui, né, que ela é lipofílica, ela tem uma composição oleosa. Tudo que tem composição oleosa, a gente tem que ter vitamina E na composição. Lembra aí, anota isso, principalmente se você está trabalhando com prescrição de manipulado, se você está montando a formulação. Falou em composto oleoso, tem que ter vitamina E na composição. Prescrever o produto pronto, ômega 3 ou coenzima Q10, tem que ter vitamina E na composição. Então, sempre olhe o verso da embalagem, naquela tabelinha que tem atrás, e veja se lá embaixo, no finalzinho da tabela, tem lá vitamina E, tá? Ou alfa-tocoferol. Para que essa vitamina E? A vitamina E, ela serve justamente para proteger o produto dentro da cápsula, para evitar que ele se oxide, tá? Tanto o ômega 3 quanto a coenzima Q10. Então, aquela vitamina E que tá ali, ela não é para um benefício nosso, certo? Ela é para fazer uma proteção à substância que tá dentro da cápsula. Então, se você compra um ômega 3 que não tem vitamina E na composição, as chances daquele ômega 3 sofrer oxidação durante o período que ele tá ali na prateleira é muito grande. Por isso que a presença da vitamina E é muito importante para fazer a proteção antioxidante desse óleo. Fiquem atentos. Então, primeira dica aí, na hora de escolher a coenzima Q10 pronta ou na hora de fazer a prescrição da coenzima Q10 manipulada. Lembra sempre que tem que ter vitamina E na composição, tá? E aí vamos fazer o link agora com dislipidemia, aterosclerose, risco cardiovascular, que é um assunto que eu falo muito, que eu exploro muito aqui na escola, né? Porque o nosso foco é a síndrome metabólica, a mentoria, os cursos que a gente tem disponível, todos são voltados às masterclass que aconteceram nos últimos meses também. Todas são voltadas para essa sub-área aí, esse subnicho da síndrome metabólica, porque eu considero que é uma área, né? É um público crescente. A gente tem hoje pacientes cada vez mais jovens apresentando a síndrome metabólica ou as alterações da síndrome metabólica de forma isolada, não caracterizando a síndrome metabólica, mas a gente tem aí cada vez mais cedo crianças, adolescentes, adultos jovens, né? Não só com a síndrome metabólica, mas com complicações. Então, pessoas que já têm um comprometimento cardiovascular, um comprometimento endotelial, né? Já tem formação de placa aterosclerótica, já tem um risco cardiovascular grande. Então, a gente precisa estar preparado de fato para tratar esses pacientes. Porque às vezes a gente acha, né? Não, eu vou passar um ômega 3, vou passar uma dieta rica em fibra e tô tratando o meu paciente que tem síndrome metabólica, que tem esteatose hepática. E não é tão simples assim. A gente precisa entender os mecanismos, porque quando a gente domina o mecanismo, a gente domina a dietoterapia, né? Não adianta estar decorando conduta, a gente tem que entender o que está acontecendo para que na hora de fazer o tratamento a gente faça isso de uma maneira personalizada, adequada para o que o paciente está apresentando, né? Possa ser uma conduta personalizada, individualizada de verdade. Então, no caso da dislipidemia, da aterosclerose, a gente sabe que são situações crescentes, cada vez mais pessoas apresentam. Elas são doenças silenciosas, né? O perigo é esse.
porque muitas vezes a pessoa não atenta para o risco que está correndo e aquela doença vai agravando, ela vai cronificando e de repente, quando a pessoa vai fazer uma avaliação ali de check-up anual, ela descobre que está já com complicações cardiovasculares por conta de um processo de dislipidemia anterior que ela não tratou, que com certeza teria um tratamento muito mais fácil, né, muito mais simples, com a resposta muito mais rápida. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas negligencia nesse sentido, vai deixando a coisa complicar e quando percebem lá, quando se dão conta, a doença evoluiu e ela já está cheia de complicações. E com certeza também cheia de restrições. Já vem com a lista imensa de medicações que o médico prescreveu, né? Que muitas vezes não há uma necessidade. Se a pessoa tivesse uma determinação em fazer mudança comportamental, possivelmente ela não precisaria de tantas medicações como a gente vê por aí, né? A gente vai atender os pacientes, tá lá. Ele traz uma relação imensa de medicação para controlar, porque não vai tratar, né? Controlar aquele quadro clínico ali. Quais os sintomas? Quais os sintomas de quê, Tuca Ferrari? Você quer saber os sintomas de quê? Porque eu citei aqui que a síndrome metabólica como um todo, né, as alterações que caracterizam a síndrome metabólica, elas não têm sintoma. Então, por exemplo, a hipertensão é uma doença silenciosa. A esteatose hepática, da mesma maneira, é um componente da síndrome metabólica e ela também é uma doença silenciosa. A pessoa não percebe, ela não sabe que está em um processo de esteatose hepática em evolução. É uma doença totalmente silenciosa. Então, é isso que você está perguntando? Quais são os sintomas? A dislipidemia também não tem sintomas. A pessoa só descobre que tem a dislipidemia quando ela vai ao laboratório e faz o exame de rotina. Aquelas pessoas que fazem, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem essa preocupação de fazer exame anual ou semestral. Então, nessas situações é que ela descobre. Então, todo o quadro clínico da síndrome metabólica, boa noite, Anne, é silenciosa, tá? E o problema é que justamente por ser silenciosa, quando as complicações aparecem, muitas vezes elas já aparecem num nível difícil de corrigir, que precisa muitas vezes de uma intervenção mais séria, né? A alimentação, ela não vai surtir o efeito esperado sozinha, já vai ter que haver a presença de medicações. Então a pessoa já tem aí logo um comprometimento da qualidade de vida, que se ela tivesse feito as intervenções lá no início, enquanto ainda estava muito fácil, ela com certeza não chegaria a esse ponto. E é aí que nós nutricionistas entramos. É aí que está a minha preocupação e a minha dedicação em estar sempre criando conteúdos e fazendo cursos e masterclasses para vocês, justamente com o objetivo de capacitar vocês o quanto mais cedo, né, recém-formados aqui, nutricionistas que têm pouco tempo de prática, estudantes em final de curso. O objetivo é esse, para a gente afinar, né, e lá no detalhe dessas questões clínicas para que vocês de fato possam ter uma prática de excelência. O objetivo é esse, a gente ter, né, uma excelência em tudo que a gente faz. E não é diferente com a nossa prática clínica, com o cuidado que a gente tem que ter com os nossos pacientes, principalmente focando na prevenção. Tá bom? Entendeu, Tuca? Ok. Então vamos lá, né, gente? Quem tá chegando agora, o tema da live da semana é coenzima Q10 no risco cardiovascular, certo? E aí eu já fiz uma introdução aí da coenzima Q10, quem entrou agora, depois pega a live no início, vai ficar lá no feed, assiste para entender direitinho o que é essa coenzima Q10, tá? Uma coisa interessante é que a gente produz, olha que legal, a gente produz a nossa coenzima Q10, porém tem um detalhe, a partir dos 30 anos de idade, o nosso nível, a nossa produção endógena, ela começa a cair. Tá? É fisiológico, independente da pessoa ter patologia ou não. A gente completou 30 e poucos anos, a síntese corporal ela começa a diminuir e vai diminuindo cada ano que passa, né? A tal da idade, o tal do envelhecimento. Então essa síntese ela vai caindo a cada ano, e o que é que acontece? A gente já entendeu aí, né? Suplementação passa a ser obrigatória, literalmente. Eu estava num congresso esse final de semana, em que a temática principal era a saúde da mulher, tá? Mas falou-se muito também de autoimunidade, de modulação intestinal, foi um evento maravilhoso. E um professor que estava falando da parte de neuronutrição chamou bastante atenção
para a necessidade da suplementação de coenzima Q10 a partir dos 30 anos, tá? Ele mostrou lá estudos que já apresentavam níveis de deficiência dessa substância, tá? E só reforçando aqui, a solicitação da coenzima Q10 sanguínea, gente, é um exame muito caro, tá? Não é nada que a gente possa fazer na prática, solicitar lá para o nosso paciente para ele colher. É inviável. E também não tem necessidade, né? Considerando que a gente já sabe aqui, vocês já estão sabendo que a partir dos 30 anos a nossa produção endógena começa a reduzir, então a gente já tem que ficar atento. Os pacientes que têm mais de 30 anos, independente das queixas, do quadro clínico, do que levou ele a te procurar no atendimento, já fica atento, coloca ali no rodapézinho da sua anamnese, que se não agora, nesse momento inicial, mas um pouco para frente, você vai precisar recomendar a coenzima Q10 por conta dessa deficiência natural, fisiológica, que a gente passa a ter a partir dos 30 anos, tá? Mas é óbvio que se você já faz essa suplementação com o intuito preventivo, você já vai estar prevenindo um monte de doença, um monte de deficiência, um monte de déficits que essa pessoa teria futuramente no envelhecimento com a deficiência mais grave dessa coenzima, porque como eu falei, a cada ano que passa, a produção vai diminuindo, tá? Então, a importância da coenzima Q10, como eu falei, ela é lipossolúvel, ela atua na cadeia, né, de elétrons. Então, ela é muitíssimo importante na geração de energia, tá? Ela atua a nível mitocondrial, então ela mantém a saúde das nossas mitocôndrias. E mitocôndria é vida, né? Mitocôndria, saúde mitocondrial significa longevidade, significa proteção contra praticamente todas as doenças, né? Significa qualidade de vida, porque a saúde mitocondrial, ela reflete justamente numa boa memória, numa boa disposição física, disposição mental, cognição. Então, isso é qualidade de vida, por isso que a gente tem que ter um cuidado grande com a saúde mitocondrial. E a coenzima Q10, se a gente falar em mitocôndria, é o primeiro suplemento, primeiro ativo que vai ter esse papel importante aí na saúde mitocondrial. Tem vários outros, né? Mas a coenzima Q10 é muito importante porque ela vai atuar na cadeia de transporte de elétrons. Então, cadeia de transporte de elétrons, para quem lembra lá da bioquímica, significa o quê? Geração de energia. Saúde mitocondrial é longevidade, qualidade de vida, tá? Prevenção de doença neurológica degenerativa, prevenção de doença cardiovascular. Então, para tudo isso, a coenzima Q10 vai ser muito importante, tá? Então, paciente tem mais de 30 anos, gente, fica atento. Ah, Mari, mas ele não tem dislipidemia, ele não tem síndrome metabólica, ele tá com a memória ótima, tá super, né, cheio de energia, vai treinar 5 vezes na semana. Sim. Oi, Mauri, boa noite. Sim, isso é fato, né? Você não vai fazer a prescrição só quando o paciente traz queixa, só quando ele tá com complicação. Mas fique atento, como eu falei, anota no rodapézinho da anamnese, porque pode ser que agora, nesse momento, o paciente tenha outras prioridades. Então, você fez lá o raciocínio clínico, fez o seu mapa mental e identificou que o paciente, nesse momento, tem outras demandas, tá? Que estão incomodando mais ele. Então, obviamente, você vai priorizar isso. Mas não esqueça que essa coenzima Q10, em algum momento mais pra frente, é necessário que ela seja prescrita, tá? Então, vamos lá. O processo de dislipidemia, gente, é a aterosclerose, que precede as complicações cardiovasculares, né? Porque tudo isso acontece antes. São processos em que há alta produção de espécie reativa de oxigênio, ou seja, são processos oxidativos, e são processos inflamatórios. A coenzima Q10, ela tem um papel importante, tanto no processo inflamatório, quanto no processo pró-oxidativo. Ela é um antioxidante e anti-inflamatório. Então, observe que mesmo no paciente que tem ainda só a dislipidemia, que não tem ainda complicações cardiovasculares, a indicação dela é fundamental. E se esse paciente tem dislipidemia, ou aterosclerose, ou outros riscos para problemas cardiovasculares, e tem mais de 30 anos, não preciso nem dizer, né? Que é fundamental. Então, vamos ficar atentos a essas características que o nosso paciente traz, tá? Porque se a gente quer atuar de forma preventiva, que eu considero particularmente, e quem foi meu aluno, quem foi meu mentorado sabe, né? O quanto eu valorizo o nosso papel na prevenção.
Exatamente, Amaury. Perfeito. 32 já tem que estar usando. A partir dos 30 tem que usar. Muito bem. Tem que dar o exemplo, né, Amaury, para os seus pacientes. Tá, gente? Então, quem já foi meu aluno mentorado, quem já conhece aluno, né, de faculdade, de graduação, que eu dei aula há muitos anos, quem me conhece sabe que o meu foco é sempre preventivo. E o que a nutrição faz de mais lindo, né, o que nos diferencia, por exemplo, do médico, por mais que o médico, né, seja um gastroendócrino, que tenha um olhar mais voltado para as questões nutricionais, o que nos diferencia dele é que a gente atua na prevenção. O nosso papel mais bonito, mais importante é a prevenção. A medicina, ela é curativa, né? Ela atua quando a doença já está presente, ela vai lá e prescreve um remédio. Vai tratar, vai cuidar do sintoma, da consequência. A gente tem que atuar antes da doença surgir. Claro que a gente atua com a dietoterapia, né? A gente já atua quando a doença, né? É isso que a gente faz tanto aqui, com todo esse conhecimento que a gente coloca e tudo, né, Mauri? Da gente saber tratar, fazer mapa mental, fazer raciocínio clínico, para quê? Para intervir na doença, na complicação. Mas o nosso papel mais bonito e mais importante é a prevenção. É a gente olhar para o nosso paciente com um olhar cuidadoso, atento e identificar ali em que ponto a gente já deve intervir para evitar que aquilo se transforme numa doença ou que aquilo se transforme numa complicação, tá bom? Então, paciente com mais de 30 anos, já com complicações ali, com alguma situação de risco metabólico, vamos pensar com carinho na coenzima Q10, porque vai valer a pena, tá? É um investimento que o seu paciente vai estar fazendo nele. Então vamos lá, né? Processo oxidativo, processo inflamatório, a gente tem que atuar aí com a dieta anti-inflamatória e antioxidante e também com a indicação da coenzima Q10 com esse objetivo antioxidante e anti-inflamatório, que ela faz assim de uma maneira maravilhosa, certo? E aí uma coisa interessante, é muito comum quando o paciente tem dislipidemia, às vezes ele tá até com a dislipidemia que daria para tratar com alimentação, com atividade física, mas o que é que o médico, com o olhar que ele tem, né, com o que ele aprendeu, com o que ele faz, o que é que ele vai fazer numa situação dessa? Ele já vai prescrever uma medicação. Raramente, vocês devem perceber isso no consultório, né? Raramente, quando o médico vai ao endócrino ou vai ao cardiologista, raramente ele sai de lá sem a prescrição de pelo menos um hipolipemiante, uma estatina ou um hipoglicemiante, né, uma metformina, um antihipertensivo. É muito raro o paciente ir para uma consulta, o médico identificar ali sobrepeso, oscilação de pressão, resistência à insulina e o paciente não sair com nenhuma medicação. É muito raro, né? E aí ele normalmente faz assim, procura um nutricionista. Se ele já tem parceria com algum nutricionista, ele já vai indicar. Mas se ele não tem, ele vai dizer assim, procure um nutricionista. Esse paciente vai procurar. E aí, exatamente, Amaury, vou falar disso daqui a pouco. Eu quero chegar justamente aí, porque é mais uma indicação da coenzima. Segura aí que daqui a pouco eu falo. Então, o que é que acontece? O paciente chega no nutricionista por indicação médica e já te entrega ali, né? Tem um ponto da anamnese onde você vai precisar perguntar se ele usa medicações. Aí ele vai te dizer, eu uso essa. E às vezes é uma lista gigante. E a gente já tem que ter o olhar para a seguinte questão. A gente não pode fazer o paciente parar de tomar medicação, tá, gente? Jamais. Vamos dizer, não, suspenda a medicação e faça a dieta. Jamais. Isso é antiético. Isso é totalmente errado. Mas o que é que a gente vai fazer de maneira, vamos dizer assim, indireta para que isso aconteça? A gente vai montar um plano alimentar que tenha características anti-inflamatórias, antioxidantes, em que a gente melhore a qualidade dos macronutrientes, né? Melhore a carga glicêmica dos carboidratos, melhore o tipo de gordura que a gente vai incluir nessa alimentação, melhore o perfil proteico, porque a gente sabe que uma dieta que tem uma boa quantidade de proteína de qualidade é uma dieta que sacia mais. Então, se ela sacia mais, o paciente vai comer menor quantidade e vai ajudar no emagrecimento. Uma vez emagrecendo, ele vai ter redução de pressão, ele vai ter redução da glicemia, uma série de benefícios. Vai regredir a esteatose hepática, se ele já tiver. Então, observe a quantidade de coisas positivas que vão acontecer na medida em que esse paciente aderir à dieta. Beleza, o paciente aderiu à dieta, foi uma dieta fácil de seguir, né? Sem sacrifícios, sem privações.
que é uma coisa importante também, uma característica importante. O que é que vai acontecer? Esse paciente vai ajustar os níveis pressóricos, glicêmicos, lipêmicos, ele vai regredir a esteatose, ele vai diminuir circunferência abdominal, ele vai diminuir o peso de balança em gordura. Então, quando ele voltar ao endocrinologista ou ao cardiologista que encaminhou ele para você, o que é que esse médico vai identificar? A melhora das taxas, a redução do peso e, consequentemente, ele vai identificar que muitas vezes não está precisando mais daquela medicação. Ou ele vai reduzir a dose, tá? Então, quando esse paciente voltar para você novamente, para te dar o feedback da resposta do médico, você vai ter esse monte de notícias boas. O paciente diminuiu a quantidade de medicação. A gente sabe, e eu vou falar desse ponto daqui a pouco, o quanto essas medicações de uso crônico, elas têm efeitos colaterais, gente. Não é brincadeira. Se a gente fosse fazer uma pesquisa dos efeitos colaterais das interações droga-nutriente, que a maioria dessas medicações, hipolipemiantes, hipoglicemiantes, antihipertensivas, diuréticas, elas têm, meu Deus do céu, depleção de nutriente essencial, como magnésio, por exemplo, né, que é importante para controlar a pressão, magnésio. E o diurético que o paciente toma, que é para controlar a pressão, ele depleta magnésio. Ó, que ironia. E muitas vezes a gente não sabe disso. E o nosso paciente chega hipertenso, tomando diurético há anos, e a gente não lembra que o magnésio é importante ali, para repor, tá? A gente sabe que com o uso do diurético, esse magnésio vai ser eliminado na urina, tudo bem. Mas você tem que repor, oremos, né, Mauri? Pois é. Mas essa é a realidade que a gente encontra no consultório, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. Para entender essas interações e poder ajudar o nosso paciente, gente, mesmo que ele não tenha consciência de que a gente está ajudando, mesmo que ele não entenda o que é que a gente está fazendo. Mas é nossa obrigação, é nosso papel fazer esses ajustes, essas modulações, para que o paciente tenha qualidade de vida. Porque imagine, uma pessoa chega aos 60, 70 anos, usando, por exemplo, as estatinas, né, que eu vou falar daqui a pouco, que é uma medicação, um grupo de medicações que tem uma indicação muito ampla quando a gente fala em dislipidemia, tá? E aí o que é que acontece? A pessoa chega aos 60, 70 anos, sem energia para nada, sem disposição, sentindo muita dor muscular, não tem energia para fazer nada, tá? Fica sentado, deitado o dia inteiro, ou seja, essa pessoa não tem qualidade para viver, tá? Não adianta ela viver até os 90 anos vivendo dessa maneira, sem qualidade de vida, sem energia, sem disposição, sem viver, né, os últimos anos de vida aí bem, com os netos, com os bisnetos, passeando, viajando, interagindo socialmente. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está tão prostrada, está tão fadigada, com dor muscular, com a memória péssima, que ela não tem vontade de fazer nada. Então a nossa obrigação, o nosso papel é intervir de forma a essa pessoa ter qualidade de vida. E como eu falei, a gente não precisa pedir para o paciente tirar as medicações e nem a gente vai contraindicar, jamais. Isso é antiético. A gente não pode mexer em prescrição de ninguém, muito menos prescrição médica, tá? Mas você vai fazer o seu papel, você vai cumprir com aquilo que você sabe fazer bem, que é a prescrição nutricional. O paciente vai aderir, vai ter excelentes resultados e, consequentemente, ele não vai precisar da medicação. Então, indiretamente, você fez com que o paciente reduzisse ou suspendesse as medicações que ele estava usando. Você vai estar reduzindo os efeitos colaterais dessas medicações, as interações de droga-nutriente e, consequentemente, tudo aquilo que você suplementar, né, que você continuar suplementando, esse paciente agora vai conseguir absorver, ele vai conseguir reter. E automaticamente ele vai ter os benefícios disso na memória, na disposição, na energia física, em tudo mais. Então ele vai ter qualidade de vida. É esse o nosso papel, tá? E aí, falando da dislipidemia, como eu comecei e não terminei, é muito comum a prescrição das estatinas. Além dos diuréticos, hipoglicemiantes, etc., é muito comum que o paciente saia do consultório médico com a prescrição de alguma estatina. É uma família, tá? São vários nomezinhos, mas sempre o término aí da palavra do grupo é estatinas. E aí o que é que acontece? Essas estatinas são muitíssimo eficientes no controle do colesterol. Por isso que elas são tão prescritas, né? Estão lá na diretriz. Se você pegar a diretriz
de dislipidemia, você vai ver que tá lá a indicação delas, a dose, o tempo de uso e etc e tal. Só que essas estatinas, elas são extremamente eficientes na redução do colesterol, porque elas atuam inibindo uma enzima chamada HMG-CoA redutase, tá? Essa HMG-CoA redutase é responsável pela síntese do colesterol. Tem uma via, a gente tem uma via hepática que sintetiza o colesterol. Então, o que é que a estatina faz? Ela vai lá e bloqueia essa via. Ela inibe a síntese dessa enzima. Só que aí é que tá o problema. Nessa mesma via em que o colesterol é sintetizado, é onde nós sintetizamos a nossa coenzima Q10. Que eu falei no início da live que a gente produz, né? Muito bem até os 30 anos. Quando a gente passa dos 30 anos, o que é que acontece? A nossa síntese endógena cai, ano após ano. Então, se o paciente já tem seus 40, seus 50, ele já tem aí mais de 10 anos de redução da coenzima Q10, da produção endógena dele. Precisa suplementar, independente dele ter queixa, tá? E nesse caso, gente, que a pessoa já tá usando estatina há 5, 6 anos, muitas vezes. E ela tem lá seus 50, 60 anos. O que é que vocês acham dessa situação? Tempo para vocês pensarem. Será que o nível dela, sanguíneo, nível corporal, de coenzima Q10 tá muito reduzido? O que é que vocês acham? Como será que está o nível sanguíneo dessa coenzima Q10? Uma pessoa que tem seus 60 anos e já tem aí anos de uso da estatina. Como é que deve estar esse nível de coenzima Q10? Baixíssimo, baixíssimo mesmo, né? E é muito comum quando o paciente está usando estatinas a longa data, que ele conversando com você, você faz uma pergunta a ele demora de lembrar a resposta. Quase não tem, né, Mauri? Então é aquele paciente que você pergunta uma coisa pregressa, de pouco tempo às vezes, né? Ou você pergunta, vai fazer o inquérito alimentar, e aí ele vai falar o nome do alimento, ele não lembra o nome do alimento, né? Ele fica tentando... Aí você vai conversando, você pergunta histórico familiar, doenças na família, ele fica lutando para lembrar quem foi que teve aquela doença. Então, indiretamente, indiretamente, dentro da anamnese mesmo, você já nota que aquela estatina já está fazendo efeito. Né? Os efeitos colaterais dela já estão ali presentes, explícitos na nossa cara. Porque o esquecimento, comprometimento de memória, é um dos efeitos colaterais do uso crônico de estatina. Aí o paciente vai dizer, eu tenho tanta dor muscular, eu acordo sem energia nenhuma. Acordo de manhã parecendo que não dormi. Vou levantar da cama, tenho dor no corpo todo. Parecendo que, né, o corpo está cansado e eu dormi a noite toda. Né? Memória ruim, cansaço mental, não tem energia, não tem foco para prestar atenção em nada, né? Muita dor muscular. É um paciente que tem uma capacidade hepática de detoxificação menor. Então, olha que coisa péssima, né? Ele tá ali usando um monte de medicação e tá com a capacidade hepática para detoxificar menor, porque esse também é um efeito colateral da coenzima. Então, o paciente tem uma toxicidade hepática maior do que se ele não utilizasse a coenzima Q10. Imagine, né? Redução cognitiva, redução de memória, o que mais? Né? A falta de energia é uma coisa muito presente, porque como a coenzima Q10 atua na cadeia de transporte de elétrons dentro da mitocôndria, se não tem coenzima Q10, esse transporte de elétrons fica comprometido, a pessoa não tem energia para fazer nada, nem física nem mental, tá? Que mais que é importante a gente falar? Então, assim, o ponto crucial da coenzima Q10, eu citei aí desde o início os fatores que devem levar a gente a fazer essa prescrição sem medo, tá, gente? Sem insegurança mesmo. É aquilo, ômega 3 com a enzima Q10 são suplementos mais tranquilos pra gente indicar, porque são aqueles suplementos que se aplicam em qualquer situação. Eu sempre digo assim, ômega 3 não faz mal a ninguém, tá? Não tô aqui dizendo que é pra gente sair prescrevendo pra todo mundo à torto e à direita, sem ter indicação ou sem saber prescrever a dose, não é isso. Mas o ômega 3, por exemplo, é um suplemento que não faz mal a ninguém. Ele é antiagregante plaquetário, ele melhora a flexibilidade de parede celular, né? Melhora a cognição, melhora a memória.
é antioxidante, é anti-inflamatório e da mesma forma com a enzima Q10. Não há uma contraindicação para o uso da coenzima Q10, principalmente considerando, como eu falei, a partir dos 30 anos. O paciente teve mais de 30 anos, já é interessante que você pense nessa prescrição como uma possibilidade ali para entrar, né, no seu planejamento nutricional, tá certo? E ainda mais que a partir dos 30 anos a gente tem redução da síntese e tem esses agravantes que vão acontecendo muitas vezes ao longo da vida. Numa situação de dislipidemia, o médico do paciente prescrever estatina, muitas vezes sem necessidade. É muito comum, às vezes o paciente chega com prescrição de estatina e ele tem um perfil lipídico que não está alterado o suficiente para ele fazer uso daquela estatina. Que uma mudança comportamental ali básica, fazer uma atividade física regular, mudar o padrão alimentar, né, tirar a bebida alcoólica do final de semana, ajustes que a pessoa pode fazer de forma simples na rotina, já iriam tranquilamente corrigir aquele perfil lipídico sem haver a necessidade do uso da estatina. E como a gente entendeu aqui, como eu acabei de falar, esse uso crônico da estatina, ela vai depletar literalmente a pouca coenzima Q10 que a pessoa ainda tem no corpo. Porque a partir dos 30 anos a gente reduz a produção. Se essa pessoa começa a utilizar a coenzima Q10, a estatina, aí nessa fase da vida, depois dos 30 anos, que é onde mais ela é a fase em que ela é mais prescrita, né? E quanto mais tempo esse uso permanecer, o que é que vai acontecer? A nossa síntese vai diminuindo cada vez mais, até não ficar praticamente nenhuma, né? Então os efeitos colaterais são muito evidentes e são efeitos colaterais que comprometem significativamente a qualidade de vida da pessoa. Porque uma pessoa que vive com memória ruim, com baixa cognição, com dor muscular, com fadiga física e mental, muitas vezes com dor muscular mesmo, né? Séria, todo santo dia, é uma pessoa que não tem qualidade de vida. Então precisamos sim ficar atentos a isso. Prescrição de coenzima Q10 ou de qualquer outro suplemento, gente, não é luxo, tá? É óbvio, eu sempre falo isso lá no Meet de Nutrição Clínica em junho, que aconteceu, que foi sobre suplementação nutricional. Eu explorei muito isso também. A gente tem que fazer a prescrição de forma racional, não é aleatoriamente, sem entender, sem fazer um raciocínio clínico, nada disso. Não é assim. Mas, se a gente identifica lá no raciocínio clínico que há uma necessidade da prescrição isolada de suplementos, de nutracêuticos, né, de fitoquímicos, seja lá do que for, a gente precisa fazer a prescrição sim. Principalmente se essa indicação ainda não está pautada em uma doença. Se é uma prescrição que está pautada em uma queixa, se está pautada em um processo de prevenção, mais importante ainda. Porque se a gente atua na prevenção, as chances desse paciente desenvolver a doença de fato são bem menores no futuro, né? Então a gente já vai estar poupando aí a qualidade de vida dessa pessoa, vai estar evitando que ela perca essa qualidade de vida com o passar dos anos no processo de envelhecimento dela, tá bom? Então assim, fica aí o meu recado. Se tiverem perguntas, dúvidas, podem colocar aqui. Quem tiver alguma pergunta em particular, de algum caso clínico específico, de um paciente, de uma prescrição de uma dose, de um tempo de uso, ou seja, qualquer coisa que seja mais específica, se quiser me chama no direct, que lá a gente conversa e eu te direciono direitinho, tá bom? Mas eu espero que esse conteúdo da live da semana, que foi escolhido por vocês, quem faz parte lá do grupo VIP do WhatsApp, né? Quem não faz parte do grupo VIP, me chama no direct que eu mando o link de acesso. Porque lá no grupo VIP é onde todos os nutris de excelência aqui da escola participam, né? A gente tem mentorias, tem entrega de materiais, todos os avisos importantes da escola eu mando por lá. E também a escolha do tema semanal das lives. Quem escolhe também são os nutris de excelência lá do grupo. Então toda semana eu tô mandando lá enquete para vocês. Pode... Pois é, Mauri. Maravilha, eu adoro quando você me procura, porque a gente discute, conversa, né? E sempre a gente fecha ali uma conduta legal para os seus pacientes. E eu fico muito grata pela confiança e pelo carinho. Pode me procurar quando você quiser e precisar. Estou aqui para isso. Tá bom, gente? Obrigada a quem ficou aqui até o final. E eu espero que esse conteúdo de hoje tenha sido útil para vocês. Prescrevam sem receio, tá? Anne, a dose. Verdade. Obrigada por ter lembrado. Quase eu fecho a live sem falar da dose, Anne. Obrigada. A dose, gente, recomendada, estudos mais recentes
trazem uma recomendação máxima de 400 miligramas dia, tá? Mas a gente sabe que são estudos, né? Muitas vezes, dependendo do desenho do estudo, não se aplica na nossa prática. Mas qual é a recomendação tradicional de coenzima Q10? Entre 200 e 300 miligramas por dia. E aí eu relembro aqui o que eu falei no início da live, que é, se você for fazer a prescrição da coenzima Q10 manipulada, não esqueça de incluir a vitamina E, o alfa-tocoferol, tá? Junto com a coenzima Q10, porque essa vitamina E ela vai ter uma ação protetora sobre a coenzima Q10, que é uma substância lipossolúvel, né, lipofílica, então ela precisa estar num veículo oleoso e precisa ter vitamina E para fazer a proteção. E aí você coloca como dose da coenzima Q10, 200 a 300 miligramas. E no caso da vitamina E, você vê lá qual é a recomendação de acordo com as DRIs, porque a vitamina E é uma vitamina e a gente precisa obedecer a tabela das DRIs de acordo com a idade e sexo do nosso paciente, tá? Não, Mari, eu não vou prescrever manipulado. Eu acho mais prático fazer a prescrição de uma marca conhecida, de uma marca de confiança. E eu quero prescrever a coenzima Q10 pronta. Qual é o critério que eu tenho que ter na hora de escolher a marca? Mesmo critério. Essa coenzima Q10 não deve ter misturas, tá? O veículo em que ela deve estar inserida na cápsula deve ser o TCM, alguma gordura mais saudável, de preferência TCM, né? A maioria delas é em TCM. E ter vitamina E na composição também. As marcas mais conhecidas, gente, de coenzima Q10, se você olhar na tabelinha do verso da embalagem, a parte de trás, que é a parte mais importante que a gente tem que olhar, porque lá tá demonstrando, Vitafor é uma marca muito boa, com certeza, Mauri. Vitafor, Pura Vida, né? Sem querer dizer marcas aqui, mas são as melhores mesmo. E aí, o que é que a gente tem que olhar? No verso da embalagem, da mesma forma que a gente olha isso, verifica isso para o ômega 3, a gente tem que verificar para a coenzima Q10. Porque na frente, gente, normalmente está escrito assim, 200 miligramas por dose. A maioria delas é assim. E aí, a pessoa leiga, ou a gente que não se informa, não procura conhecer a embalagem do produto adequadamente, o que é que a gente pensa? Que aquela dose corresponde a uma cápsula. E uma cápsula tem 200 miligramas de coenzima Q10. Mas aí é que tá o detalhe. Olhando no verso da embalagem, naquela tabelinha que tem atrás, você vai ver lá qual é a dose que o fabricante está se referindo. No caso da Vitafor, que é a mais conhecida, é a mais prescrita, são 2 cápsulas. Então, lá em cima você vai ter assim, quantidade referente a uma dose. Aí tem entre parênteses, 2 cápsulas. Aí você vai ver na tabelinha, tá lá, coenzima Q10, 200 miligramas. Então, como eu falei aqui, 200 é a dose mínima, né? 300 seria uma dose ideal por dia, 200 a 300. O que é que a gente vai fazer? 2 cápsulas tem 200 miligramas. Se você quiser oferecer 3 cápsulas, 300 miligramas, você aumenta aí para uma recomendação, vamos dizer assim, mais personalizada. Porque seria o caso, por exemplo, de um paciente que já tem uma idade avançada e que tem muitos anos de uso crônico da estatina. Então, a gente já entende aí que é um paciente que tem um nível de depleção da coenzima Q10 muito maior, né, do que uma pessoa mais jovem e que está usando estatina há menos tempo. Então, nesse caso, você pode dar aí um período de uma dose maior, uma dose de ataque, né, como chama, colocando 300 miligramas por dia. E depois de 30 dias ou 40 dias de uso, você reduz essa prescrição para 2 cápsulas por dia, que vai dar 200 miligramas, que é uma dose mínima, mas é uma dose boa, tá? Que supre as necessidades aí basais, principalmente se você já fez uma correção inicial dessa deficiência. Então, pode fazer isso, é uma estratégia, tá? Eu tô aqui só sugerindo, não tô dizendo que tem que ser assim, é só uma sugestão, mas é importante que você analise o seu paciente de maneira personalizada, né? Que você faça um mapa mental, que você faça um raciocínio clínico para identificar de fato qual é a necessidade dele. Não é para seguir receita de bolo, é para você personalizar a sua prescrição, tá? Só tô dando uma sugestão. Ok, gente? Então, fiquem atentos à tabela, ensinem os pacientes de vocês a também, sempre que for comprar um suplemento, olhar sempre a parte de trás, porque na parte de trás é onde a gente tem a dose do ativo, de acordo com a dose que o fabricante coloca, uma cápsula, 2 cápsulas, 3 cápsulas,
E também é onde a gente tem os ingredientes, porque é importante olhar se o veículo oleoso dessa coenzima Q10 é um óleo de qualidade. Não pode ser óleo de girassol, né? Essas gorduras hidrogenadas aí cheias de ômega 6, porque senão você não está beneficiando o paciente. Você está dando coenzima Q10 veiculada numa gordura ruim, uma gordura heterogênica. Não faz sentido, né? Você está indicando a coenzima Q10 para fazer uma prevenção cardiovascular. Como é que você dá a coenzima Q10 veiculada em um óleo, uma gordura hidrogenada, né? Uma gordura de qualidade ruim, uma gordura cheia de ômega 6, inflamatória, tá bom? Então vamos ter atenção com isso e priorizar sempre as marcas mais conhecidas, as marcas que têm uma qualidade maior, que a gente confia mais, e atentando também para a dose por cápsula e para a presença de vitamina E, porque precisa ter vitamina E na composição, tá bom? Então, obrigada, Anne, por ter lembrado de falar da dose. Eu já ia encerrar a live sem falar da dose, como é que pode uma coisa dessa? Obrigada a todos que ficaram aqui até o final, gente. Espero que o conteúdo tenha contribuído aí para a prática de vocês. Quem chegou no finalzinho, quiser assistir a live desde o início, ela vai ficar gravada, vai ficar no feed, tá bom? Tendo dúvidas, podem me chamar, deixar nos comentários ou me chamar pelo direct. Um grande beijo e até a nossa próxima live.